Boa tarde. Meio que um adendo daquele vídeo que eu fiz cedo, fazendo as observações sobre as falas de alguns participantes na live que eu participei também. E sim, existem fontes que vai desde os evangélicos canônicos e fontes até documentais, inclusive, que denota o crescimento do cristianismo dentro do Império Romano. Não, o cristianismo que eu estou falando, meu querido, é doutrina cristã. Cristianismo que denota que foi o começo do fim do chamado Império Romano do Ocidente, o crescimento gradual da crença cristã, que a priori estava sendo uma dissidência do judaísmo. E Roma estava percebendo que estava crescendo de forma vertiginosa a crença cristã. E por isso que eles adotaram o cristianismo como religião, seguindo aquela filosofia: se eu não posso vencê-los, eu vou juntar-se a ele. Aí que trouxe a religião cristã para Roma. E instituiu-se a Igreja Católica Apostólica Romana no século 300 anos depois da morte de Jesus Cristo. Sendo assim, já distorcendo um pouco as referências graduais daquele participante que eu estava mencionando. Por quê? O cristianismo não foi uma invenção do Império Romano. Você pode até pensar que a Igreja Católica Apostólica Romana foi uma invenção do Império Romano. Mas você não pode falar que o cristianismo foi inventado por Roma. Porque o cristianismo já estava começando a ascender, mesmo sem uma religião constituída. O cristianismo primitivo nada mais era do que uma dissidência do judaísmo. E para os historiadores não cristãos, a grande maioria afirma que Jesus Cristo existiu. Parte dessa maioria não acreditam na divindade de Jesus. É porque notório isso. Mas você não acreditar na divindade de Jesus não necessariamente implica você não acreditar na existência de Jesus como homem. E sim, há um consenso da maioria dos historiadores antigos que sim, Jesus existiu. Mas como assim, Tiago? Se não tem muita referência. Se for assim, é igual no vídeo passado. Então, Sócrates não existiu. Porque as referências bibliográficas dele foi escrito por pessoas, e não pelo próprio. Ele próprio não deixou nada escrito. Implicaria dizer o seguinte, se você não valoriza a fonte oral, implicaria dizer o seguinte, que o continente africano não tem história. Porque a história da África ela passa a ser sistematizada com a fonte oral. Tem esses lineares. Você pode até não acreditar em Jesus enquanto Filho de Deus, mas ir contra
um consenso da maioria dos historiadores, aí fica difícil. Aí fica difícil. Por quê? Eu estou falando que a pessoa que é contra está errada? Não. Estou falando o seguinte: se ela tem provas que Jesus não existiu, que apresente, tente convencer a comunidade de historiadores antigos no mundo, pelo mundo, que Jesus não existiu. Caso contrário, a tese que está é que um homem chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus de Belém, existiu. Não foi uma invenção do Império Romano. O cristianismo não foi inventado no Império Romano. Haja visto que foi esquecido um detalhe, isso até por mim. O cristianismo ele estava crescendo e uma das coisas que levou o fim do Império Romano foi justamente o cristianismo. E numa tentativa translocada de não ser destruído, o que o Império Romano faz? Institui uma religião cristã. Os elementos pagãos? Sim. Sim. Segundo, do ponto de vista historiográfico, né? Não do ponto de vista da tradição católica, né? Do ponto de vista historiográfico. Ou seja, não se pode dizer que o cristianismo foi uma invenção do Império Romano. Como que uma invenção do Império Romano iria ser o fator diferencial para a sua destruição? Lembrando que os primeiros cristãos eram perseguidos pelos romanos. Eram perseguidos pelos romanos. Tudo isso tem que ser falado. Ou seja, quem disse isso não é uma simples pessoa. Um doutorado em paleontologia mas ele mesmo leu textos de historiadores antigos que afirmam que Jesus Cristo existiu. A grande maioria dos historiadores antigos convergem. Podem discordar se Jesus era filho de Deus ou um simples homem, mas sim, existiu, segundo esses historiadores. Se alguém acha o contrário, esse alguém deveria debruçar nas provas que existem e falar: não, Jesus Cristo não existiu. Ou seja, não temos que parar com a ideia de que a ciência está certa quando concorda comigo. Não, a ciência não está certa somente quando concorda comigo. O Pirula fez um vídeo sobre isso. A ciência não está correta quando apoia, só quando concorda comigo. Eis a questão aí. Mais esse vídeo com uma reflexão. Provavelmente mais tarde, lá para as 9 horas, 10 horas, eu lanço uma live. Fiquem ligados aí, galera. E comentem aí o que vocês acharam, quem acompanhou a live, acharam da live. E dia 23, provavelmente, vai ser liberada as minhas lives também. Eu vou fazer pelo menos uma live e deixar aberto para a galera participar. É isso aí. Tamo junto. E até a próxima, se Deus quiser. Se a natureza, se o destino assim querer, seja a crença que as pessoas que assistiram esse vídeo
Constantino se referiu. É isso aí.